Então você tem saneamento, transporte, educação, saúde, segurança, tudo que for público nisso, você está dentro disso, você está ferrado. Entendeu? Então você tem uma estrutura de um Estado que arrecada brutalmente e não devolve nada, ou seja, quem quiser ter disso tem que comprar de novo. Você tem que comprar a segurança da sua rua, você tem que comprar o transporte privado, a saúde privada, não sei o quê, porque você não tem outra alternativa. O Estado não lhe dá nenhum refresco e quem não pode comprar vai ficar morando ali na África para todo sempre. Então você sempre precisa de escravos para sustentar essa casta que sempre existiu. A dinâmica política, a dinâmica de ideias e essa lógica de arrecadatória do governo, a lógica de defender interesses organizados na sociedade, essa lógica, que é um pouco reflexo da democracia de voto que a gente tem no Brasil, essa lógica massacra o pequeno. Como o governo brasileiro chegou ao ponto de ter a maior carga tributária do mundo, contando os impostos diretos e indiretos? É simples de explicar. Todo brasileiro trabalha 6 meses por ano para pagar somente o imposto de renda, contribuições previdenciárias, sindicais, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, IPTU e IPVA. E isso é só uma parte, porque tudo que você consome tem um preço maior do que deveria. Porque quem te vende um produto ou serviço também tem que pagar uma série de impostos que são repassados para você. São os famosos impostos escondidos. One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. Bom, já sabemos que a única fonte de receita do governo é o imposto. Desde o início eles tinham essa visão de que o Brasil precisaria criar um grande mercado interno, de massas, né, baseado, portanto, na vocação do nosso povo a consumir, daí o Bolsa Família, daí várias alocações sociais, familiares e outras induções ao consumo popular. Criação de um banco popular, que foi uma fraude também, não é? Porque só gastou em publicidade. Enfim, eles fizeram vários mecanismos de demand side, em vez de supply side, achando que o aumento do crédito, ou seja, a disponibilidade de recursos na mão de consumidores iria fazer com que imediatamente a oferta aumentasse, né? Você então tem a típica política keynesiana, vamos abrir buraco, pagar o cara para abrir buraco, depois para fechar o buraco, com esse dinheiro ele vai comprar produtos e o capitalista então vai movimentar os seus espíritos animais, investir. E é uma equação que não funciona. Aliás, o multiplicador keynesiano é uma fraude em si, é uma fraude econômica. O keynesianismo nada mais é do que uma política anticíclica adaptada para período de crise, para tirar o país do ciclo depressivo e levantar. Então, aquilo é necessariamente temporário e emergencial. Na América Latina, o keynesianismo foi transformado em teoria do desenvolvimento pelo Raul Prebisch, né? E nos companheiros virou um mito do desenvolvimento, né? O Celso Furtado e outros. O keynesianismo virou keynesianismo de botequim, como eu digo, e foi o que o Manteiga fez. O Manteiga é um típico keynesiano de botequim, então todas as políticas foram nesse sentido e deram errado, né? Deram errado porque não podiam dar certo, né? Quando você estimula a demanda sem ter a base suficiente dos investimentos, e os investimentos são fracos porque você tem necessariamente no Brasil uma taxa de poupança muito modesta, né? Mesmo juntando com a poupança externa, você não consegue mais de 20% do PIB. E você tem uma despoupança estatal muito grande, né? O Estado ele pratica aquilo que os economistas chamam de crowding out. Ele retira recursos que poderiam estar no setor privado, nos consumidores, nos indivíduos, famílias ou empresários que poderiam ou poupar e emprestar num mercado de crédito aberto, né, baseado em juros não manipulados pelo governo, ou investir, não é? Mas o mercado é muito concentrado no Brasil, mais de 40% do crédito é talvez concentrado
nos bancos oficiais, não é? A consequência é: quanto mais dinheiro perdiam, mais dinheiro confiscavam. Quanto mais dinheiro gastavam, mais dinheiro imprimiam. Tudo para dar a impressão que estava tudo bem. Jamais deixaremos que a inflação volte a esse país. Hoje ela está sob controle. O Doing Business é um indicador que mede a facilidade de fazer negócios em um país. De um total de 189 nações, o Brasil está em 123º lugar, perdendo 5 posições em relação à colocação do relatório anterior, o Doing Business de 2015. Os casos mais críticos são os procedimentos para abertura de empresas, em que estamos em 175º lugar. Casos preocupantes também são a obtenção de alvarás de construção, registros de propriedade e regras de comércio internacional.